Iniciamos mais um tempo de meditação na Palavra de Deus. Ah, como Deus é bom! Nós estamos estudando o livro de Hebreus, capítulo de número 3. Agora entramos no versículo 7. Eu estou lendo uma versão da Bíblia Viva em português, que diz o seguinte, o versículo 7. E uma vez que Cristo é tão superior, né? Já vimos que Cristo é superior aos anjos, superior a Moisés, superior a todas as coisas. Cristo foi exaltado. Oh, glória a Deus! Deus o exaltou soberanamente, deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Então, uma vez que Cristo é tão superior, é tão exaltado, o Espírito Santo nos adverte. Presta bem atenção na advertência do Espírito Santo de Deus. Ele diz assim: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não permitam que o coração de vocês se endureça. A gente pode imaginar, irmãos, que coisa interessante, intrigante. Nós podemos permitir que o nosso coração se endureça ou amoleça. Você pode fazer com que o teu coração seja tão obediente, tão sensível para a voz de Deus. Eu quero muito isso, tão sensível para ouvir a voz do Senhor, mas também eu posso endurecer o meu coração e não dar atenção àquilo que Deus tem falado. Uma coisa mais importante, eu acho assim, que é nós discernirmos a voz do Senhor. Lembre-se, Jesus disse: minhas ovelhas entendem, ouvem a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas, elas me seguem, elas não seguirão a estranho, porque não conhecem a voz de estranho. Isso está em João, no capítulo 10, os primeiros versículos, vai falar justamente sobre isso. Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aqui o Espírito Santo então nos adverte: você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem ouvido a voz do teu bom pastor? Você tem aprendido a discernir a voz dele e obedecer? Primeira coisa, nós precisamos ter ouvidos que ouçam, ou seja, que tenham discernimento para saber quando sou eu que estou falando, quando é um espírito maligno às vezes que está falando, e quando é o meu bom Jesus falando. Preste atenção. Muitas vezes nós podemos ter mesmo discernimento de Pedro. Nós só ouvimos coisas boas, só ouvimos coisas... Não, isso não é de Deus. Não, Deus não está mandando eu fazer isso. Imagina que Deus mandaria eu fazer isso. Deus é bom. E nós não entendemos, não discernimos aquilo que é bom e aquilo que é mal. Nós não sabemos o propósito de Deus, e porque não sabemos, às vezes julgamos a voz de Deus como não sendo boa, né? Eu me lembro de Pedro. Você recorda quando Pedro ali estava em Atos 10, ele estava meditando e de repente o Senhor diz para ele: Pedro, levanta, mata e come. E Pedro, por não discernir a princípio a voz do Senhor, o que ele falou, irmãos? De modo nenhum, Senhor. Olha só, como é impossível alguém dizer para Deus, para o Senhor, de modo nenhum, né? Mas Pedro falou dessa forma: de modo nenhum, Senhor, eu nunca comi coisa imunda, eu nunca bebi. Irmãos, mas às vezes Deus nos manda fazer coisas que nós não compreendemos a princípio, que nós achamos que aquilo está totalmente errado, está contra a palavra, está contra aquilo que Moisés falou, não é verdade? Ou não era isso que os fariseus faziam? Moisés não nos ensinou assim.
mas eles não compreendiam que Jesus era superior a Moisés. Jesus estava ali, Jesus, o Filho de Deus, estava ali. Certa vez, meu Deus, que coisa linda, Jesus estava ali no Monte da Transfiguração e conversando com Moisés, conversando com Elias, e os discípulos estavam ali, 2 discípulos estavam ali, e de repente, irmãos, Pedro se levanta e diz: "Ó Senhor, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés." Mas a Bíblia diz que ele não sabia o que estava falando. E naquele momento, uma voz bradou do céu, dizendo: "Este é o meu filho, ouvi-o." Irmãos, mais uma vez o Espírito Santo está aqui nos advertindo, está nos falando: se vocês estão ouvindo a voz do Senhor, não endureça o teu coração, não permita que teu coração se torne duro e você não compreenda que Deus está falando com você. Como fez Israel, diz a palavra, eles se rebelaram durante o tempo da provação no deserto, durante aquele momento de provação. Ali, diz a palavra, os seus antepassados me desafiaram e me puseram à prova, apesar da paciência que tive com eles durante 40 anos e de terem visto o que eu fiz. Eles se rebelaram contra mim, eles não deram atenção à minha voz. Queridos, e me chama a atenção ainda o Salmo de número 81, que salmo precioso. Ali Deus fala o seguinte, o versículo 13: se o meu povo me escutasse. Meu Deus, que expressão forte, Deus dizendo, o meu Senhor dizendo: se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, como eu mudaria a sorte dele, como eu mudaria a vida deles. O versículo de número 16 diz: eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Se meu povo me escutasse, se meu povo me ouvisse. A advertência do Espírito Santo para mim e para você neste momento se você tem ouvido, se você já aprendeu a discernir a voz do Senhor, se você sabe que é Deus que está falando, então não endureça o teu coração, escute, volte-se para Deus, abra o teu coração para Deus, escute aquilo que Ele está falando, ouça a sua voz e cumpra aquilo que Deus tem para você, porque Deus só tem coisas boas para nós. Agora entenda, nem tudo aquilo que nós achamos bom é verdadeiramente bom, viu? Não julgue pela aparência, deixe Deus. Se Deus está falando, você imagine Deus falando com Moisés, ou melhor, com Abraão, nosso pai na fé, dizendo para ele: Abraão, pega teu único filho, aquele que tu amas, e vai e sacrifica no monte que eu vou mostrar a você. Se Abraão não tivesse essa sensibilidade, esse discernimento de saber que era Deus que estava falando, ele poderia dizer: imagina que é Deus, se Deus me deu Isaac, como Deus mandaria, como Deus... né? Conversas que não levam a nada. Tenha o discernimento, entenda, se é Deus que está falando, então obedeça, ouça a voz do teu bom pastor. Ele é superior a todas as coisas, Ele é o nosso Deus. Amém, queridos? Que maravilha! Vamos orar. Eu convido você a agradecer a Deus junto comigo, por favor. Feche os teus olhos. Ó Deus eterno e poderoso, eu sou tão grato a Ti, meu Rei, por nos ensinar, por nos advertir. Neste momento, o Teu Espírito nos adverte, uma advertência para ouvirmos a voz do nosso Mestre, a voz do nosso bom pastor. Meu Deus, muito obrigado. Eu te agradeço por Tua palavra, te agradeço por esse momento, por esse tempo na Tua presença, Senhor. Tu és tão bom para nós
e eu te louvo, meu Rei. Neste momento eu oro e intercedo, papai, por aqueles que sofrem, por aqueles que choram, por aqueles que passam por momentos tão difíceis, momentos de prova, meu Deus, momento de luta, momento de dor, momento, Senhor, às vezes até de desespero. Senhor, estende tuas mãos e faz a tua obra. Toca, meu Pai, completa a tua obra na vida dessa criança. Senhor, em nome do teu Filho Jesus, eu oro neste momento, Senhor. Eu clamo neste momento por ouvir boas notícias. Ah, Senhor Jesus, Tu és aquele que dá vida, Tu és aquele que cura, Tu és aquele que sara. Envia a Tua palavra e traz vida para esta criança, nós te pedimos, Pai. Oramos por cada um daqueles que hoje precisam de Ti, daqueles que hoje estão carentes, necessitados. Toma em Tuas mãos, meu Pai, toma em Tuas mãos e opera o Teu propósito, o Teu querer. Eu clamo ainda, meu Pai, que dê ao Teu servo sensibilidade para ouvir e discernir a Tua voz. Eu clamo por mim e clamo por cada um dos meus irmãos, em especial aqueles que são líderes, são pastores. Como eles precisam, meu Pai, como nós precisamos ter esse discernimento para compreender, para ouvir e para cumprir a Tua vontade. Eu oro, meu Pai, oro por esse meu irmão, meu Deus, que é um líder, mas que hoje se encontra enfermo, precisa de um toque Teu. Toma em Tuas mãos, meu Pai, faz a Tua obra na vida dele, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, receba o nosso abraço em nome de Jesus. E ouça, o Espírito Santo está falando, Jesus está falando, ouça a sua voz, tenha o coração sensível para ouvir e para obedecer, em nome de Jesus.